Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Descubra Seu Poder. Hoje eu vim trazer com você um assunto que eu acho que é muito importante você pensar, que é o seguinte: imagina você caminhando pela tua vida fazendo uma viagem, que seja lá para onde for, com uma mochila extremamente pesada nas tuas costas, com pedras, com peso como se fosse assim de toneladas. E você tendo que carregar, andar vários e vários e vários quilômetros com esse peso. Você já parou para se perguntar como isso é complicado? Então é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, sobre 5 pesos invisíveis que podem estar acabando com a sua vida. Fica comigo até o final, que eu tenho certeza que se você identificar alguns desses pesos que você está carregando, você vai saber exatamente nesse vídeo o que fazer para se livrar deles. Vamos lá? Como eu estava falando, a questão de você carregar pesos são aqueles pesos emocionais, aquelas situações que muitas vezes nos deixa paralisado na vida. A gente não consegue evoluir, não consegue crescer e muitas vezes fica se perguntando: puxa, por que as coisas não dão certo para mim? O que está acontecendo de errado? Por que eu não evoluo? E a resposta pode estar exatamente nisso, nesses pesos invisíveis que você carrega, que podem estar justamente te atrapalhando, te impedindo de voar, de realizar várias coisas. Então a gente vai falar sobre esses pesos agora. O primeiro deles que eu quero compartilhar com você aqui é sobre mágoas do passado. Isso é um peso que, se você não resolve, isso pode acabar te travando durante muitos e muitos e muitos anos. Quando você fica relembrando na tua mente ou fica muito guardado coisas que algumas pessoas falaram para você, situações que você viveu e que quando você lembra, aquilo te traz de novo um sentimento de tristeza, um sentimento de angústia. Muitas vezes isso também pode trazer para você, dentro de ti, um sentimento de raiva. E aquilo fica girando em você e te atrapalhando de prosseguir, te atrapalhando de vencer. Então, como é que você pode se livrar disso? A primeira coisa que eu acredito que pode ser um excelente antídoto para isso, como para várias outras coisas também, mas é a questão de saber perdoar. Você se liberar disso. Porque se você não se libera, esse pensamento dessa mágoa, essa emoção, todas as vezes que você pensar nela, você vai reviver. E no que você vai reviver, você vai trazer todos aqueles sentimentos negativos à tona. A raiva, o ressentimento, a mágoa, e isso vai destruindo você por dentro. Isso inclusive adoece. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre a causa emocional das doenças, você pode conferir também, eu vou deixar na descrição. E também um vídeo sobre mágoa. Também vou deixar para você, que aí você vai complementar, né? Vai assistir complementar a esse. Então, quando você não se libera, quando você não libera aquela pessoa que te causou o mal, aquilo fica voltando, fica remoendo. Por quê? Porque na nossa mente, psicologicamente, isso precisa ser resolvido de alguma forma. É que nem uma tarefa que você não concluiu e no dia seguinte na tua agenda você tem que colocar ela de novo para você lembrar de fazer, e fica pendente, fica voltando. Então, enquanto você não resolve, enquanto você não perdoa, enquanto você não se libera, aquilo vai sim estar acontecendo. Então, isso vai travando sua vida, porque você vai vibrando naquela emoção da raiva, na emoção da tristeza. E como que você vai ter sucesso, êxito na tua vida vibrando numa energia tão baixa? Então, a questão do perdão é para te liberar. Não é que você concorde com o que a pessoa fez ou com o que te disseram. O perdão não tem nada a ver com isso. Tem a ver com que você deve caminhar sem ter que carregar esse peso, sabe? Sem ter que carregar essa mochila pesada que você carrega até hoje. Um outro peso também muito, muito forte é a culpa excessiva pelos erros do passado. Se você é aquela pessoa que fica o tempo todo remoendo, se culpando pelo que você fez, pelo que você errou, mas eu não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, e aquilo fica voltando como uma culpa sem fim,
isso com certeza é um peso absurdo, um peso emocional absurdo, é uma pedra, quase que uma montanha que uma pessoa leva para a vida. Imagina comigo, a pessoa que carrega culpa, ela já se condenou. E imagina uma situação de um julgamento. Quem está condenado não tem liberdade, né? Olha como é forte essa comparação. Então, se você tem se condenado por erros do passado, como é que você se liberta disso? Primeiro ponto é você aprender com esses erros, para que você possa extrair dali uma nova mentalidade, uma nova forma de agir, para que esse erro não aconteça de novo e você não tenha que se culpar de novo. Então, o aprendizado, o erro, quando você comete ele, que isso não te traz um aprendizado, é como se não tivesse servido de nada. E todos nós estamos passíveis de erro. Todo ser humano está passível de erro. A diferença é, você tem aprendido com eles? Então, para você se libertar desse peso, uma coisa super importante que você tem que fazer é se perguntar: o que eu tenho que aprender com essa situação do passado onde eu cometi esse erro? E aplicar esse aprendizado na tua vida daqui para frente. Um quarto peso é o sentimento de inutilidade. É quando você simplesmente incorporou totalmente o sentimento de que a tua vida não tem valor, que você não serve para nada, que você é uma pessoa que não vale a pena. Então, eu quero dizer para você que a tua vida tem sim valor, que você pode sim ser uma pessoa bastante útil, bastante prestativa. Se esse sentimento de inutilidade vem de, como eu falei anteriormente, de erros que você cometeu, libere o perdão primeiro para você, aprenda com esses erros e segue em frente. Quando você se coloca, você veste essa capa de inutilidade, de sentimento de inutilidade, isso trava completamente você. Aí você fica com essa crença na tua cabeça que te limita e tudo que você fizer vai acabar confirmando isso. Então você tem que se livrar dessa crença, começar a perceber o teu valor, começar a cuidar de você, entender que se você fez alguma coisa que não deu certo, o sentimento de fracasso, aprende com esse fracasso e tenta fazer diferente, conversar com outras pessoas que possam te dar suporte nesse momento de aprendizado. Mas quando você incorpora essa mentalidade de que você não serve para nada, sentimento de inutilidade, isso é extremamente autodestrutivo e é um peso absurdo de se carregar. Então não compra mais essa ideia. Decida para você que você tem valor sim, que a sua vida é preciosa e que você tem muito a agregar nesse mundo. Todos nós somos munidos de habilidades, capacidades, e isso te traz possibilidades. Quem sabe você está olhando muito para o que te limita e olhando muito pouco para o que te ajuda. Será que não é isso que está te dando esse sentimento de inutilidade? Um quinto e último peso é a necessidade de controle. Quando você tem necessidade de controlar absolutamente tudo, que você quer resolver tudo por você, se você é daquela pessoa, não, deixa que eu resolvo, não, deixa que eu faço isso, deixa que eu resolvo tudo isso. Quando você é dessa pessoa que tem necessidade de controlar tudo ao teu redor, isso vai te gerar muito estresse e frustração. Por quê? Porque você vai entender que é impossível para uma pessoa controlar todas as variáveis de um ambiente. E principalmente quando você está vivendo, a vida é muito dinâmica, né? Então, quando você vive num ambiente muito dinâmico, seja lidando com pessoas são complexas, né? Lidando com família, ou um ambiente de trabalho que tem muita sobrecarga, se você for dessa pessoa que tem a necessidade de controlar tudo, você simplesmente não vai aguentar. Uma hora a corda vai arrebentar. Então, é muito pesado assumir esse papel, ocupar esse lugar de ser aquela pessoa que vai controlar absolutamente tudo. Muitas vezes você só precisa deixar ir ou delegar responsabilidades para quem precisa. Será que você não tem assumido responsabilidades que não são suas? E isso tem te dado essa sensação de que sim, o controle tem que ser 100% na tua mão?
Então é uma ilusão acreditar que você controla tudo, que você pode centralizar tudo em você, porque uma hora você vai falhar, uma hora algum dos pratos que você está segurando vai cair. Isso é possível de acontecer. Então, em vez de você abraçar esse estresse de querer controlar tudo, pare e pensa, o que tem nesse meio que não é responsabilidade minha e que eu estou assumindo e que não deveria ser comigo, que eu poderia passar para alguém me ajudar, ou alguém que deveria assumir essa responsabilidade, mas como tem você para fazer e como tem você para resolver simplesmente tudo, a pessoa vai ficar lá na zona de conforto dela. Então é interessante que você não assuma responsabilidades além do que são as suas. Eu não estou dizendo aqui que você tenha que dizer não o tempo todo, que você não possa ajudar as pessoas. Claro que você pode, mas é a questão do equilíbrio. Quando você passa da linha de equilíbrio, as pessoas vão perdendo o limite. Quando você principalmente tem dificuldade de dizer não, e aí aquilo vai se acumulando, vão colocando mais coisas, vão aparecendo mais coisas no teu prato, e se você não sinaliza para ninguém, mais coisas vão surgir, porque as pessoas vão se acomodar, entendendo que você vai lá e vai resolver o que tiver que resolver. Então pare e pense, porque isso pode te causar, além do estresse, pode te adoecer. O estresse, o excesso de controle, ele gera um nível de desgaste no organismo muito grande, porque você está sempre sobre aquele estado de alerta, aquele pensamento repetitivo de que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, e você tem uma lista do dia interminável, e muitas vezes isso causa uma frustração muito grande. Então, me diz aqui se você se identificou com algum desses pesos que eu falei aqui, e se você assistiu esse vídeo até o final, escreve aqui: vou me livrar dos meus pesos, os pesos invisíveis, Então coloca aqui que eu vou saber quem foi que assistiu até o final. Se esse vídeo fez muito sentido para você, se ele foi importante, por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que podem ser beneficiadas com esse conteúdo, tanto quanto você está sendo, e se inscreve aqui no canal, deixa o teu curtir, que eu vou amar ver o teu feedback aqui e saber que você vai fazer parte dessa comunidade que nós temos aqui no Descubra Seu Poder. Um grande beijo para você e tchau!